Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o César Manieri da Escola Íntegro, como vão vocês? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial do meu lado, eu acho que todo mundo já conhece quem é essa pessoa, é a minha esposa, a Débora Manieri. E hoje eu trouxe ela aqui para a gente conversar sobre um assunto muito importante, tá? A gente vai falar sobre disciplina. Ela é uma professora de muita experiência, ela é professora de inglês. Já tem quantos anos, Bruno, que você tem? 16 anos já. 16 anos de experiência trabalhando isso com estudantes de inglês das mais variadas idades, né? Sim, Diversas faixas etárias. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, que é um assunto chamado disciplina positiva, não é isso? Exatamente. E isso é um trabalho muito importante que a gente já vem discutindo como professores já há algum tempo. Você sabe como são essas coisas, né? O nosso assunto normalmente no jantar é educação, não é isso? Só para variar Só para variar um pouquinho. Então a gente vai falar, nós vamos bater um papo aqui sobre essa questão da disciplina, como disciplinar filhos e alunos. E alunos, estudantes em geral, tá? Então como é que foi esse contato que você teve com a disciplina positiva? O que você achou? Bom, como foi? O primeiro contato que eu tive com a disciplina positiva foi há uns 4 anos atrás. Justamente em uma das escolas que eu trabalho, nós tivemos uma palestrante para falar sobre isso, né? Na verdade, um mini curso. E naquele momento, né, eu não tinha o mesmo olhar que eu tenho hoje, mas já achei bastante interessante a abordagem da disciplina positiva em si. Eu me lembro que, inclusive, cheguei em casa comentando sobre isso, me lembrando dos exemplos, comentei com você. Comentei com você, mas naquela época isso me chamou muito a atenção por conta dos filhos, na verdade, né? Porque um dos exemplos que ela usou, ela trabalha muito nessas duas pontas, né? Porque, claro, as duas coisas caminham juntas, é educação de filho, né? E educação de crianças que não são seus filhos, que são seus alunos, mas que estão ali com você por uma boa parte do tempo deles, né? E o exemplo que ela deu, ela também usa os próprios exemplos de vida, foi da própria filha, né? E como lidar com determinadas situações que começam a se tornar mais desafiadoras, quando eles questionam, né? Nós queremos criar filhos seres pensantes, mas aí quando eles questionam, isso se volta contra você, né? Você fala, opa, tá pensando demais agora, o que fazer, né? Como fazer, como direcionar isso? E aí me chamou muita atenção naquele momento, e aí eu lembro de ter comentado justamente com você o exemplo que ela deu, né? Sei lá, você tem um filho que quer comer de tudo, ou então não quer arrumar o quarto dele nunca. Foi exatamente isso que ela falou lá atrás, 4 anos atrás. Isso tem como objetivo o quê? Encorajar a criança a ter responsabilidade, os adolescentes tornarem-se mais responsáveis. Tá voltado a isso? Serem respeitosos com as pessoas? Tem esse direcionamento? Todos os direcionamentos, porque nós temos, hoje em dia, o comportamento em si, ele apresenta muitas oscilações e variações e estão muito associados à parte emocional, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos. Olhar, às vezes, só para o cognitivo não é algo que tem funcionado mais. A criança vem com outras necessidades e com uma outra carga para a escola. E é justamente isso, né? Muitas vezes eles estão em sala de aula, eles estão desrespeitosos, inadequados, questionadores. Muito agitados, né? Acho que são agitados, né? Extremamente agitados, né? E aí a gente sempre associa assim, é um excesso de informação, as crianças hoje em dia têm acesso a absolutamente tudo, e também algo que você não tem como frear, sim, mas não é só isso. Eu acho que essa é a ponta do iceberg, né? Tem outras coisas ali. E o observar, o olhar mais atento para essas questões, eu acho que é o que pode fazer a diferença dentro da sala de aula. Entendi. Eu estou vendo aqui que tem 5 critérios da disciplina positiva, né? Conexão, respeito mútuo, longo prazo, habilidades sociais e habilidades da vida e descobrir suas capacidades. Eu achei interessante esses critérios, né?
primeiras coisas que eles colocam é a conexão. Se não há conexão, não há aprendizado. E eles tentam explicar isso muito bem, porque no final, se você for ver, é uma realidade, né? Quer dizer, a gente tem que se conectar com o outro ser para poder ajudá-lo e extrair dele o melhor dele, né? Exatamente. Essa conexão é importante. Exatamente. E o interessante é que quando você começa a praticar e a usar algumas das ferramentas que eles propõem, fazer esses exercícios, você começa a perceber que de fato tem resultado e o seu olhar mudou para uma mesma situação. E eles sentem que quando você traz essa conexão, eles sentem que eles pertencem a algo. Por exemplo, pertencem à família, pertencem à escola. Eles não estão soltos, né? Voando por aí, né? Fazendo o que querem. Eles querem ter essa sensação de pertencimento, né? Porque na verdade, no fundo, às vezes esse desrespeito, essa agitação, essa necessidade de atenção excessiva é justamente a conexão. É justamente isso que ele busca. Ele está buscando alguma coisa, às vezes ele não sabe de que maneira, até mesmo por ser uma criança, não sabe como se expressar e ele consegue se colocar dentro daquele ambiente dessa forma. Quer dizer, aí tem o respeito mútuo, né? Que ele começa a ver, bom, eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa comunidade, a essa escola. Sim. Eu respeito, né, as coisas que acontecem. Né? Respeito e sou respeitado, né? Porque às vezes é uma necessidade. Você tem que impor, às vezes, com um pouco mais de firmeza determinados conceitos. Então, eles têm até uma coisa que eles falam, né? Que é a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. Que é algo que tem que ser praticado diariamente. Firmeza e gentileza, né? Firmeza e gentileza. Quando você consegue esse equilíbrio, você atinge muito mais os seus objetivos. Por quê? Porque é muito difícil, nós oscilamos como ser humano, você às vezes, pensando até no melhor, né? Você é firme, mas firme demais. E o difícil é encontrar. A gente tem que buscar também esse equilíbrio, né, em nós mesmos e isso passa também da influência que você tem para com eles e deles para com você. Então é uma troca, né? Isso é muito complicado. Porque de repente também você pode ter um comportamento que ele vai imitar, né? Sim, eles imitam muito, né? Os comportamentos são adquiridos dessa forma. Quer dizer, os estudantes eles também fazem isso olhando o professor também sob essa perspectiva, não é isso? Sim. Muitas crianças passam de 8 a 10 horas dentro da escola. 8 a 10 horas dentro da escola. E a referência que ele vai ter é a sua, né? É a referência que o professor passa para ele. Olha a importância que é um professor bem preparado, né? Que não seja um professor, como eu posso dizer aqui, um professor que põe determinadas coisas que não estão de acordo, né, com a visão das famílias que ele está, né, ali representando, porque ele é um representante, né? Sim. Né? A responsabilidade de fato é muito grande. É muito grande, né? Então, imagina, né? Quer dizer, e você, de todo esse processo, me parece que a criança vai adquirindo essas habilidades, tanto habilidades de viver, da vida, né, como habilidade social, né? De saber interagir com o outro, que é uma coisa muito complicada, né? Eu acho. Ainda mais nos dias de hoje, né? Interação social e habilidades para poder lidar com as questões da vida, né? Sim. Vários são os esforços. Eu acho que a criança, infelizmente, por uma série de razões, tem deixado de ser criança verdadeiramente. E a gente precisa, às vezes, a gente dá 2 passos para frente e volta um para trás para repensar e rever aquilo que tem sido feito, pedido e exigido dessas crianças, né? Elas são super estimuladas e às vezes o olhar da família está voltado apenas para os resultados que aparecem, né? Assim, em forma de uma nota, ou um conceito, ou um número, e não olhando para as necessidades daquele indivíduo. Então, imagina dentro de uma sala de aula 25 crianças que têm necessidades diferentes, desejos diferentes. Cada uma com o seu universo, né? Cada uma com o seu universo. Complicado. Junto com elas,
o universo de cada família Então, está ali, né? dentro da disciplina positiva que eu estou vendo aqui, é descobrir suas capacidades, é incentivar a criança a descobrir suas capacidades, né? Porque cada uma tem uma, né? Sim. Que é um potencial, né? Sim. É como se fosse um vasinho de planta. Você tem quantos alunos na sua sala? 30 alunos. Então, você tem 30 vasinhos de planta ali, cada uma com sua habilidade de crescimento, com seu potencial. Você põe uma plantinha perto do sol, tem outra que vai bem, outra não vai tão bem. Você tem que ficar girando a plantinha para poder pegar sol todo, uma outra não gosta. É bem complicado isso, né? Nós temos, né? Se você for usar isso, a gente tem aqui em casa várias plantas e você fala, nossa, mas uma precisa de som, todas são plantas, sim, mas uma precisa de sombra, na outra não pode bater vento. Exatamente. A outra, se regar muito, morre. A outra, se você não regar todo dia, ela morre. E assim, é um desafio. A gente vem tentando há bastante tempo criar plantas diferentes e descobre que assim, o lidar com elas, cada uma tem um jeito e os resultados, nem sempre, algumas morrem antes que você consiga colher os frutos. E outras, não é você que vai colher os frutos. Exatamente. Então, a educação, eu acho que é muito isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que alguma coisa vai acontecer ali e que você vai ter um resultado imediato. E não tem assim, resultado né? imediato. Mas eu acho que esse resultado imediato é uma ilusão. Você esperar que você vai ter um resultado, né? Eu acho que depende muito, né? Desse resultado depende muito das coisas que como aquele outro ser também encara, né? Que é o resultado. Porque às vezes você espera um resultado de um estudante ou do seu filho e de repente ele está esperando outra coisa, né? Então essas expectativas acho que tem que ser ajustadas, né? De cada um. Então, e aí tem o incentivar a criança, né? Descobrir suas capacidades, né? Quer dizer, a criança tem que ter também um autogoverno e saber dos seus potenciais, né? Sim. Elas devem ser incentivadas a isso, eu não acho? Sim. Né? Esse é um caminho, né? Esse autogoverno, né? Porque, por exemplo, os nossos filhos, a gente vê até que ponto eles têm assim, a autonomia de fazer coisas. Por mais que a gente... É uma máquina de repetição, você repete para que eles façam coisas. Mas eles precisam adquirir essa autonomia de entender que eles têm que, sei lá, colocar a roupa suja no cesto, ou, né? E isso também é com o estudante na escola, não é assim? Sim. É que eu entendo também como parte desse processo coisas até mais mecânicas. Depois de um tempo eles internalizam, né? O que deve ser feito e o porquê deve ser feito. Quando existe uma razão e quando aquilo fica claro, eles acabam realmente se engajando naquilo. Tem que fazer algum sentido. Por isso que a gente volta aí para a conexão. Se não existe essa conexão, é a mesma coisa que você está falando, e aí vira só aquele blá, 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 blá. Aí ele está ouvindo, sei lá, uma música na cabeça dele. Exatamente, né? Tá lá. Tem que ter essa conexão, né? Tem que ter a conexão, né? É isso que vai gerar a ação, que talvez traga uma mudança de comportamento. Uma das questões, quando a gente estava até conversando, né, sobre a disciplina positiva, é que depois que a gente fala e explica e entende alguns passos e algumas ferramentas para utilizar com os seus filhos, com os estudantes, você percebe que no final o fechamento disso tudo é a mudança que acontece em você. Porque o fato deles imitarem, então você precisa prestar mais atenção em você, nos seus gestos, de que maneira que você está agindo. Quer dizer, é uma questão de autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Então a sensação que você tem é que você vai lá, nossa, então eu vou aprender agora isso, porque todos os meus alunos agora vão ser diferentes, eles vão mudar, eles vão melhorar. Agora eu sei como discipliná-los, e não é isso. Na verdade, não são eles, você não muda o outro, você muda o seu comportamento para que através dessa mudança de comportamento você consiga aos poucos e às vezes um tanto quanto lentamente ver essa mudança. Essa mudança é interessante, né? Ele fala aqui das 3 principais abordagens para a interação adulto e criança, quer dizer, para você ter essa conexão. Tem gente que é muito rígida, né? Nesse 3 princípios, é rigidez, permissividade e disciplina positiva, né? Então começa na rigidez, né? Então, é o que eu tinha dito no começo, né? Tem a questão da rigidez e tem a questão da permissividade. Se você está muito ou de um lado
ou de outro, você vai sempre encontrar questões, né? Eu não posso chegar na sala de aula e falar assim, então, o que vocês querem fazer hoje? Ah, nada. Então a gente não vai fazer nada. Quer dizer, uma liberdade sem ter uma ordem, sem ter sem ter uma um sequência, propósito, na verdade. Quer dizer, a criança ela fica com escolhas ilimitadas, ela não sabe nem o que começar a escolher, né? Com escolhas ilimitadas, ela pode fazer qualquer coisa realmente. Posso fazer o que eu quiser aqui. E com a rigidez total, ela também não tem espaço para existir dentro daquele ambiente. Então, o que eu vou fazer hoje é isso, está determinado e é sentar e prestar atenção e está tudo resolvido. E também não está, porque aí muitos não vão estar como você, vão estar ali, mas não com você. Não com você. E aí no caso da disciplina positiva, então você consegue mesclar as coisas, ou seja, uma firmeza, né? Com gentileza. Uma coisa amorosa, mas firme. Eu acho que um pai é assim, né? Deveria, uma mãe nem é assim. sempre a gente consegue. Eu digo, para mim é um grande desafio. Mas eu me sinto e me vejo muito mais firme do que gentil. Chata, é chato. Mas eu um sou meio chato também, né? Mas é assim, como eu aprendi também, quer dizer, a gente carrega muita coisa dos antepassados, dos nossos Sim. pais, enfim. Sim. Então, por isso que o autoconhecimento é importante nessa hora, né? Exato. Muito interessante, né? E aí tem aqui os desafios, né? Porque quando eles colocam essas duas coisas, da rigidez, da permissividade, e aí tentam mostrar que a disciplina positiva, ela tá, né, no meio disso tudo, tá lá, in between, é justamente para dizer que o que você espera, de fato, dos seus alunos, como eles são hoje, você identifica eles hoje, tá? Então vamos identificá-los como inadequados, agitados, né? Irônicos. Imagina esses mesmos estudantes daqui 15 anos. Quais seriam os seus desejos como educador para esses estudantes? Aí você vai e fala, bom, eu gostaria que eles fossem, sei lá, se tornassem adultos responsáveis, críticos, felizes, né? Realizados com as escolhas deles, né? Bem sucedidos no sentido de terem feito boas escolhas, pessoas de valores, né? E aí você volta e pensa, bom, então será que só ensinar inglês vai fazer com que eles se tornem essas pessoas lá na frente? Será que sem essa conexão eu consigo isso? Quais seriam os resultados? E você começa a pensar de que maneira você prepara a sua aula, de que maneira você enxerga situações mais desafiadoras, de que maneira você reage a essas situações e como essas reações, você tenta enxergar os resultados dessas reações. Entendi. E aí, com isso, é um exercício constante para perceber que, desta forma, talvez realmente eu não consiga. E preciso mudar, preciso entender que existem outros caminhos e, de fato, começar a usar essas ferramentas que eles colocam dentro da disciplina positiva. E uma das coisas que eles dizem tem resultado. Mas não é um resultado imediato, não é uma mágica e muitas vezes, primeiramente, claro, você não pode desistir e muitas vezes, de fato, não vai ser você que vai ver o resultado. Isso eu costumo sempre dizer, né? Lá na frente. Lá na frente, às vezes você não vê o resultado e às vezes não é você nem o seu aluno ou estudante que está com você naquele momento, mas às vezes a geração seguinte. Porque você está transformando aquela pessoa, né, numa pessoa de valores, enfim, realizada, feliz e plena, dentro de determinados critérios, e ela vai passar aquilo adiante. Fala, puxa vida, eu não percebi isso na minha época, mas agora eu percebo e posso fazer isso com os meus filhos, né? Então isso é um fator interessante, né, a ser considerado. Bom, no final, né, para a gente encerrar o nosso bate-papo, como que você pensa agora com relação a isso, né? Porque tem o ser, né? Você tem o saber, o fazer, tem a convivência com essas pessoas, né? Isso é uma coisa muito ampla, né?
Uma das coisas que eu visualizei, né, dentro até desse mini curso aí, foi justamente isso, né? Antigamente a preocupação única e exclusiva era o saber e o fazer. Então o professor entrava em sala de aula para reproduzir algo que ele tinha conhecimento naquele momento. O professor nada mais é do que isso, né? Ele tem um conhecimento que aqueles estudantes ainda não têm. Uma outra palavra que a gente tem usado bastante, que é o ainda, né? Então, eles não estão lá ainda. Depois de um determinado tempo, eles podem estar, inclusive, muito além. E é justamente isso uma das coisas que a gente busca. Então, o foco era o saber e o fazer, né? Então, você transmite aquele conhecimento para que ele saiba como fazer aquilo, adquira aquilo, né? Desenvolva aquilo e parava aí. Todo o resto não pertencia ao universo de um educador, verdadeiramente, né? E hoje isso se ampliou para o olhar para o ser e para o conviver, porque você não entra e sai de uma sala de aula, você entra e sai de cena. Você muitas vezes vai para a casa daquele estudante, quando ele conversa com o pai ou com a mãe, às vezes é o seu nome que ele cita, às vezes são coisas que você fez ali que ele vai se lembrar, tanto de maneiras, de formas positivas como não. Uhum. Então você tem uma responsabilidade muito grande com relação às suas escolhas, né? E eu acho que o ampliar isso é cuidar do ser como um todo. Íntegro, quando a gente né? fala de corpo, coração, mente, espírito, nós falamos disso, né? Tá. Não é só aquilo que eu sei e aquilo que eu pude transferir através de uma matéria, seja ela qual for. Por isso que a gente pensa no ser integral, né? No ser íntegro, né? Você conseguir conectar todas essas corpo, coração, mente, espírito. Uhum. E o coração e o espírito é que faz a conexão com o outro, né? Uhum. O corpo também, né? A mente. Sim. Mas essa conexão que nós falamos aqui, né? Que é o primeiro critério, que é a conexão, que a gente encerra, né, esse ciclo. Que essa conexão ela é importante, ela passa por todas essas esferas, né? Sim. Do corpo, do coração, da mente e do espírito, porque você não é sozinho. Sim. Nós não somos sozinhos, né? Nossos filhos também têm corpo, coração, mente e espírito como nós, e nós temos que estar conectados a eles, né? Dessa maneira, para entendê-los e para que eles nos entendam. Então é um desafio, né? Eu ainda sou, na verdade eu descobri ontem que eu não sou um professor de matemática. Eu sou um professor que ensina matemática, ainda. Em breve eu serei um professor de matemática, né? Mas enquanto ainda sou um professor que ensina matemática, eu tenho que aprender a lidar com essas situações, né? Porque não é só uma questão técnica, né? É uma questão de saber interagir com o outro ser, né? Sim. Que eu acho que é uma das questões mais difíceis hoje, porque você tem uma desconexão completa, né? Das pessoas, todo mundo fragmentado, né? Às vezes a pessoa, eu acho que é esse materialismo excessivo, enfim, mas aí é uma outra questão. Sim. Mas essa fragmentação, né, que a gente vê nas pessoas, no ser humano, na sociedade como um todo, que é ruim, né? Então a gente tem que trazer de volta. Eu acho que talvez essa disciplina positiva que eu achei tão interessante, gostei tanto, que quis trazer para vocês hoje aqui pra gente nesse bate-papo, foi justamente para vocês terem contato, né, com isso, né? Eu acho que os pais hoje têm que participar mais, inclusive, dessa fase da escolar dos filhos mais novos, do estar junto mesmo. Eu sei que é difícil, né? Hoje em dia todo mundo tem seu trabalho, enfim, tá, mas não dá para negligenciar essa fase, né? Deixar só para a escola cuidar dessa questão é muito complicado, eu acho. Sim. Não, sem dúvida. O ideal é sempre você ter o conjunto. O conjunto da obra, né? Então, assim, quando você consegue ter pais participativos que estão presentes, né, na vida dos filhos, você consegue a chance de ter resultados
positivos, elas são maiores, né? Porque a gente caminha junto, né? Então isso seria o 100% ideal, mas às vezes não temos, né? Então eu acho que quando você não tem, quando falta alguma coisa, o seu papel se torna ainda mais importante. Exatamente. Dentro dessa situação, né? Então, o que seria, para que a gente precisa de disciplina positiva se a gente vivesse dentro sempre do ideal, né? Famílias perfeitas que cuidam dos seus filhos, que sempre dão todas as atenções e estão ali caminhando junto com os mesmos propósitos, que têm os seus valores. Aí nós acho que não precisaríamos estender tanto essa conversa, mas não é isso que a gente tem vivenciado. Então, quando você escolhe ser educador e escolhe verdadeiramente isso, né? Escolhe de coração, você abraça isso, né? Porque vem junto, não tem jeito. É aquela coisa que você falava quando a gente casou, sabe aquela parte assim, eu não casei com você, mas é minha família também. Os agregados. Os agregados. Os problemas vêm todos juntos, né? Todos eles. E se você não enxerga isso, você passa talvez até a ter problemas no seu relacionamento, porque você está ignorando a história de vida daquela pessoa, né? E não dá para ignorar. É claro que a gente não vai saber a fundo tudo, mas essa pequena parte, né? A ponta do iceberg, se a gente conseguir cuidar daquele pedacinho bem cuidado, eu acho que já valeu. Um bom primeiro passo. Valeu a pena, um bom primeiro passo. Então aqui, ó, gente, hoje nós tivemos o nosso bate-papo com a Dulce Débora Manieri, excelente professora, eu posso garantir. Né? E eu queria deixar aqui um recado, né? Em breve eu vou criar aqui para nós um curso chamado os 7 passos para criar um projeto de vida para seu filho. Eu tenho isso já, um projeto que eu já tenho há muitos anos, eu quero colocar ele em prática agora. E nós vamos falar sobre a disciplina positiva, sobre tudo isso, né? Passo a passo, como a gente pode criar um projeto de vida para os nossos filhos, né? Uma coisa bem interessante, bem legal, nada difícil, uma coisa bem rápida, simples, que não vai tomar muito tempo das pessoas, tá bom? Bom, eu queria aqui agradecer a Deus. E legal, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.